Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nesse momento quero vos convidar para estarmos lendo a palavra de Deus, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 15, versículo de número 13, 14 e 15. Ninguém tem maior amor do que este, o de dar alguém a sua própria vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Quero meditar com você o tema Amigo do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, versículos 24, 22 ao 24, a respeito de um personagem bíblico chamado Enoque. Esse homem viveu com Deus. A Bíblia diz que aos 65 anos lhe nasce o seu filho e a partir de então ele começa a andar com Deus. A sua vida foi marcada por 365 anos e nesses 365 anos, durante 300 anos, ele andou com Deus. Ele teve esta convicção do que Deus estaria na sua vida. Ele abandonou as coisas terrena e mundana para viver uma vida de santidade que agradava a Deus. Ele agradou tanto a Deus que a Bíblia diz que Deus para si o tomou. Ou seja, Enoque partiu sem provar a morte. O que aconteceu com Enoque é uma amostra do que vai acontecer com a igreja do Senhor Jesus. O que aconteceu com Enoque é o que nós estamos aguardando a qualquer momento acontecer conosco. Pois a Bíblia disse que Jesus virá e arrebatará o seu povo dessa terra. A Bíblia disse que o arrebatamento da igreja será no abrir e fechar de olhos. Vai ser algo tão rápido que não vai dar tempo notar a partida daqueles que são fiéis. E o bonito é que a Bíblia disse, maravilhoso é o que a Bíblia disse, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. E assim sempre estaremos com o Senhor. Então esse Enoque, que a Bíblia relata, a Bíblia diz que ele era o sétimo depois de Adão. Judas, versículo 20. Ele viveu 365 anos, Gênesis 5 e 23. Enoque agradava a Deus. A galeria da fé, que está registrada em Hebreus capítulo 11, Enoque entra nessa galeria. E a Bíblia disse que ele alcançou testemunho do que agradava a Deus. E Noé, ou seja, Enoque, através da mensagem que o escritor aos Hebreus dá, relatando de Enoque, ele diz assim, ora, Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Os discípulos do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então no versículo 29 ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Em João capítulo 6, a Bíblia fala a respeito de uma mensagem que Jesus pregou. Mensagem esta que Jesus relata naquele texto,
que quem não comer da sua carne e não beber do seu sangue, de maneira alguma poderá entrar no reino dos céus. O povo se escandaliza com a mensagem que Jesus prega, e até então Jesus já tinha adquirido muitos seguidores, muitas pessoas que o serviam, mas quando Jesus prega esta mensagem dizendo, olha, quem comer a minha carne e beber o meu sangue terá vida em si mesmo. O povo fica escandalizado e começa a questionar como alguém pode dar a sua carne para outro comer, como alguém pode dar o seu sangue para outro beber. E aquela multidão que servia a Cristo, interessante que no capítulo 6, do mesmo evangelho que escreveu João, Jesus faz um milagre extraordinário. Ele pega 5 pães e 2 peixinhos e multiplica para mais de 5 homens, 5.000 homens. Esses 5.000 homens, cada um estava pelo menos com a sua esposa e um filho. Então a gente multiplica aí 5 vezes 3, 15. Jesus alimenta 15 mil pessoas e apenas com 5 pães e 2 peixinhos. E o povo fica maravilhado quando Jesus faz esse milagre e diz, você verdadeiramente é o profeta que deveria vir a essa terra. Ou seja, aquele povo estava vendo Jesus apenas como alguém provedor da sua vida material, das suas necessidades terrenas. Mas Jesus é mais do que isso. Além de Jesus prover para a nossa necessidade terrena, ele, como bom amigo nosso que ele também quer nos levar para os céus, para o descanso eterno. E aí agora quando ele começa a explicar esta palavra, a palavra é aqueles seguidores que ele tinha adquirido, aquelas pessoas que tinham sido impactadas através do sinal que Jesus faz, aquelas pessoas que tinham matado a sua fome, participando daquele grande milagre da multiplicação dos pães. Agora aquele povo, quando ouve a mensagem de Jesus, se retira. E aquela grande multidão que tinha se tornado discípulo de Jesus se desvia, afasta dele, decepcionado. Aí Pedro aproxima de Jesus, Jesus diz assim, e Pedro diz assim para Jesus, olha Jesus, a grande multidão que o Senhor ganhaste acabou de perder. Todo aquele povo que te servia, agora já não quer mais te servir, porque eles acham que essa palavra tua é muito dura, esse discurso teu é sem lógica, então eles se retiram. E Jesus diz assim para eles, e vocês também? Querem ir? Vocês os 12? Se quiserem ir, pode ir. Aí Pedro diz assim, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então é maravilhoso quando alguém é conquistado pelo Nazareno. Pedro estava convicto que não existia uma pessoa na face da terra que pudesse lhe garantir a vida eterna. A única pessoa que Pedro via capaz de perdoar os seus pecados, de redimi-lo de toda iniquidade, de transformá-lo em uma nova criatura, era só o Senhor Jesus. Por isso, o apóstolo está dizendo, para quem iremos nós? Quem? Tem gente que pega esse texto e fala lugar, para onde? Não, o texto não disse isso. Pedro não disse de lugar, Pedro não está falando de geografia, mas está falando de personalidade. Aquela palavra que parecia escandalizar e escandalizou grande parte do povo que ouvia a Jesus, ela impactou a vida de Pedro. E Pedro declarou, para quem iremos nós? Então Pedro está dizendo, eu sei que aquela palavra, ela incomodou Pedro também, pois era uma palavra diferente, era uma palavra estranha, uma palavra até mesmo sem lógica e sem sentido. Como que alguém poderia dar a sua carne para os outros comerem? Como que alguém poderia dar o seu sangue para os outros beberem? Mas Pedro, mesmo assim, confuso e sem entender direito aquela palavra, mas ele estava determinado a seguir a Jesus. Ele disse, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus quer ter comunhão conosco. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9 nos disse, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E porque Jesus tem essa comunhão conosco, ele nos mandou o seu Espírito Santo. João capítulo 14,
versículo 16 ao 18. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aí o versículo 18 ele disse: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Isto é que amigo, ele vai para a eternidade, ele volta para o seu lar no céu, mas ele nos envia o Espírito Santo. E hoje a igreja não é órfã. Hoje o povo que serve a Deus não está desamparado, porque ele tem o Espírito Santo. O indivíduo que serve a Deus, a pessoa que serve a Deus, ela tem o Espírito Santo do seu lado para consolar, para ajudar, para guiar, para ensinar. E o versículo 26 do capítulo 14 de João, ele diz que é enviar o Espírito Santo, o qual iria nos ensinar todas as coisas e nos faria lembrar de tudo que ele tinha dito. Jesus preparou coisas maravilhosas para nós. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 9, diz que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios e está repetindo passagens da Escritura Sagrada que se encontra no profeta Isaías, no capítulo de número 64, e o versículo de número 4, quando ele disse: porque desde a eternidade nunca se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha em favor daquele que nele espera. A Bíblia disse que Deus nos revelou essas coisas pelo seu Espírito. Segundo 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 10. Porque o Espírito penetra até mesmo as profundezas de Deus. Este amigo é fiel, a ponto de morrer pelos seus amigos. Tem gente que se diz amigo de outro, mas quando o negócio estreita, quando o negócio aperta, a pessoa dá no pé e deixa o outro lá sofrendo. Jesus não. Ele foi capaz de dar a sua vida. Esse texto que nós estamos meditando em João 15, do 13 a seguir, ele disse que ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Então é um amor que não tem medida, o amor de Cristo. É um amor incomparável, pois ele é capaz de entregar a sua vida pelos seus amigos. E a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 5, versículo de número 8, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O apóstolo Paulo, ele explicando a respeito do efeito deste amor, a respeito da atitude que Jesus tem ao entregar a sua vida pelos seus, ele diz assim, por o bom, alguém pode até morrer, mas por alguém que é mau, por alguém que só faz as coisas erradas, quem teria coragem de fazer isso? Provavelmente ninguém. Aí Paulo ainda diz assim, pelo bom, pode até ser que alguém ouse morrer, mas pelo pecador, pelo transgressor, pela pessoa que causa prejuízo, pessoa que causa incômodo, pessoa que anda danificando a sociedade, alguém jamais seria capaz de morrer por ele. Mas Jesus é um amigo fiel e Paulo disse que ele prova o seu amor para conosco, em que tem demonstrado esse amor ao se entregar por nós na cruz do Calvário. Então, quem faz a vontade de Deus, torna-se amigo de Jesus. Jesus disse aqui no versículo 14, vós sois meus amigos, se fizer que eu vos mando. Para ser amigo de Jesus, não precisa de muita coisa.
O que precisa mesmo é pegar a palavra de Deus e começar a vivê-la. E começar a ter a sua vida transformada, ter a sua vida guiada pela palavra de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida nesse instante, você que me ouve, que você possa deixar o Nazareno entrar na sua vida. Ele quer ser seu amigo, e o bom é que ele é um amigo fiel, é um amigo que ele nos entende, é um amigo poderoso, ele está conosco 24 horas por dia, é uma pessoa que não nos deixa em momento algum. Então, o segredo para nós recebermos dessa amizade é vivermos em obediência à sua palavra. Então, esse amor é um amor incompreensível. Um amor incompreensível. Não tem como a gente compreender o amor de Deus. Aí tem gente que acha que para ser salvo da maneira que a palavra de Deus ensina, não pode ser verdade, porque é bom demais para ser verdade. É só abrir o coração, meu amado. Abrir o coração e deixar Deus entrar na sua vida. É só abrir o coração e aceitar o sacrifício de Cristo. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê assim, parece que está tendo uma grande injustiça. Como que pode o próprio governador, o próprio Herodes, agora quando ele vê que Jesus realmente foi entregue por inveja, porque Jesus só andou fazendo bem, Jesus nunca prejudicou ninguém, a atitude dele era sempre ajudar, era curando os enfermos, era perdoando os pecadores, era aquelas pessoas que andavam à margem da sociedade, porque a sociedade não queria mais, aquelas pessoas ali Jesus abraçava e tornava-se seguidor dele, e ele só fazendo bem, transformando vidas, modificando vidas, e agora os religiosos ficou com inveja dele, porque a elite religiosa não aceitava que um homem tão simples arrastasse tão grande multidão. Mas eles não sabiam que aquele homem tão simples que eles viam era o próprio Deus. Jesus deixou o seu lar para estar entre nós. Jesus viveu a mesma vida que nós vivemos. Jesus tinha fome, Jesus cansava, Jesus tinha sede, Jesus tinha dificuldade na sua vida, mas mesmo assim ele decidiu deixar o seu lar celestial, o seu lar de glória. Então, para a gente ser salvo, a gente precisa somente aceitar esse amor. E a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, que todos quantos receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. A nossa nacionalidade se dá o nome pela Bíblia gentil, porque gentil era todas as pessoas que não faziam parte de Israel. Eram outras nações, outras gentes, mas Jesus, a Bíblia disse em João 1, que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Porém, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Cristo nos ensina a vontade de Deus. Ele diz assim, olha, eu tenho vos chamado amigo, eu não vou chamar vocês servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Ou seja, o senhor não tem satisfação nenhuma a dar servo, mas um amigo tem. Jesus disse assim, olha, eu tenho uma amizade tão grande com vocês, que tudo quanto ouvi de meu pai, coisas íntimas entre pai e filhos, eu revelei para vocês. Então a gente tem essa convicção. Aí para concluir esta mensagem nesse momento, a gente vai ler aqui o versículo 16. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, ele vos conceda. Então é maravilhoso que não é uma decisão nossa, foi uma decisão dele. Ele nos amou sem a gente merecer, ele pagou por nós o alto preço
para nos garantir o perdão. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva, PB Eufrásio Bonfim, e assim estaremos tendo mais espaço para pregar a palavra de Deus. Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.